Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Nízia passando aqui para dar sequência à correção das nossas atividades. Nós vamos fazer agora as atividades envolvendo comparação de números racionais, que estão lá na página 56 da nossa apostila. Então, vejamos aqui. O enunciado nos disse assim: os retângulos a seguir representam a mesma barra de chocolate. Observe a divisão de cada figura em partes iguais e responda às questões propostas. Então, nós temos aqui, observem que as 6 imagens, ou melhor, as 9 imagens que nós temos aqui, todas são do mesmo tamanho, né? Elas representam um inteiro e todas estão divididas em partes iguais. Então, em todas elas nós vamos representar, né, com uma fração que indique a parte que está colorida, né? Então, vamos lá. Ele pediu aqui, escreva ao lado de cada figura a fração correspondente à parte colorida. Na primeira imagem, nós temos a barra dividida em 4 partes e todas estão coloridas. Então, corresponde à fração 4/4. Na segunda imagem, também está dividida em 4 partes, tem uma colorida, então é 1/4. Na terceira, nós já temos que a barra foi dividida em 8 partes iguais, a mesma barra. Então, agora nós temos 4/8 aqui. Observem que a cada duas, né, dessas duas partes aqui, corresponde a uma dessas. Então, olha o que nós podemos concluir, que 2/8 é o mesmo que 1/4. Eu quero que vocês vão observando isso aí, para que possam compreender bem o conceito de equivalência entre as frações. Se aqui eu tenho 2/8 e aqui eu tenho 1/4, observem que corresponde ao mesmo tamanho da barra, tá? São frações equivalentes. Aqui nós temos 3/4, aqui nós temos 8/8. 8/8, isso é um inteiro. 4/4, isso é um inteiro. Todas as vezes que eu quero representar o inteiro, eu vou utilizar uma fração onde numerador e denominador são iguais, certo? Agora, a minha barra aqui é a mesma barra, só que ela está dividida em 16 partes. Observem aqui. A barra está dividida em 16 e eu tenho 12 partes coloridas. Então, eu tenho a fração 12/16, ok? Eu quero que vocês observem esta barra com esta, né? Elas são do mesmo tamanho, tem a mesma parte colorida. Essa aqui é 3/4 e esta 12/16. E elas representam, vejam só, a mesma, né? O mesmo tamanho, a mesma imagem. São frações equivalentes. Certo? Olha, 4 e aqui 16, 4 vezes 4, 3 e aqui 12, 3 vezes 4, para que vocês já vão percebendo o processo de construção das frações equivalentes. Aqui nós temos 2/4, né? Aqui nós temos 6/8 e aqui nós temos 2/8 também. Olha só, eu tenho 2/8 aqui, escrito né? A divisão da barra aqui foi feita em triângulos, mas está em partes iguais. Observem que 2/8 e 1/4 é a mesma fatia da barra, tá? O que eu comentei agorinha com vocês. Então, vamos estabelecer essas relações de comparação entre as frações, né? Ele pediu para usar o símbolo de maior, menor ou igual. Vamos lembrar que o símbolo de maior, né? A boca aberta sempre fica virada para o número maior. E o menor, a parte fechada do símbolo, vai ficar virada, né, para o número menor. Então, aqui, 4/4 e 8/8. Ambas representam um inteiro, então são iguais. 1/4 e 4/8. Olha aqui 1/4. 1/4 e agora olha o 4/8. Quem é o maior? O 4/8. Mas como nós estamos observando na imagem, mas se nós não tivéssemos a imagem para observar, qual seria o critério, né, o caminho que nós deveríamos seguir para poder estabelecer essa relação de comparação? O caminho, pessoal, seria o seguinte: você deveria igualar os denominadores. Como assim, professora? Escrevendo frações equivalentes. A fração 1/4 e a fração 4/8. Vejam só. Eu posso simplificar 4/8
e obter uma fração com denominador 4? Alguém pode falar assim, posso. Se eu dividir o 4 e o 8 por 2, eu vou obter uma fração equivalente a esta com denominador 4. Eu posso fazer isso? Posso. Olha, se eu quiser dividir 4 por 2 e 8 por 2, eu vou obter a fração 2 quartos. Aí eu tenho 1 quarto e 2 quartos. Quem é maior? 2 quartos. Ah, professora, mas e se eu quisesse transformar o 1 quarto em uma fração com denominador 8? Eu poderia também? Poderia. Aí era só multiplicar aqui por 2, não é isso? Numerador e denominador. Aí eu teria 2 oitavos. Olha, 2 oitavos. E aqui são 4 oitavos. 4 oitavos é maior. Então, eu posso obter a fração equivalente, né? Igualando os denominadores para que eu possa comparar. Aqui nós podemos olhar na imagem, mas quando eu não tiver o recurso da imagem, eu posso fazer, né, esse processo de igualação de denominadores, né, pela fração equivalente. Olha aqui a outra, 3 quartos e 12 16avos. Olha onde nós temos 3 quartos aqui e 12 16avos. Elas são do mesmo, né, do mesmo tamanho, são iguais, né? Eu posso fazer isso também pelo processo da equivalência de frações. Se eu simplificar esta fração aqui e esta fração por 4, 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. Eu vou encontrar duas frações correspondentes, né? Duas frações irredutíveis iguaizinhas, então são iguais. Nós temos aqui 6 oitavos e 4 oitavos. Aqui já está fácil, porque os denominadores já são iguais, o 6 é maior, né? Posso olhar lá no desenho, 6 oitavos, né? 4 oitavos, 6 oitavos é maior. 2 quartos e 3 quartos, os denominadores já estão iguais, o 3 quartos é maior. 6 oitavos e 3 quartos. Observem, agora os denominadores são diferentes. Se eu for recorrer à imagem, olha, 6 oitavos aqui e olha o 3 quartos aqui. O que nós percebemos? Que elas são iguais. Se eu multiplico 3 por 2 dá 6, 4 por 2 dá 8, né? São iguais. 2 oitavos e 2 quartos. Olha só. Olha onde está o 2 oitavos aqui e olha onde está os 2 quartos aqui. Observem, ó. O 2 oitavos é a metade de 2 quartos. Então, aqui eu posso obter as frações equivalentes também. Eu posso ou simplificar esta, né? 2 e 8. Se eu simplifico aqui por 2, eu vou encontrar aqui 1 quarto. 1 quarto é menor que 2 quartos, certo? Aqui eu tenho 4 quartos, que é o inteiro, é um inteiro, e aqui eu tenho 12 16avos, né? Essa fração aqui é menor, porque ela representa um valor menor do que o inteiro. Sempre que o numerador é menor que o denominador, né, isso é menor que o inteiro. E aqui eu tenho o inteiro, né? Então, o 4 quartos, ele é maior, tá certo? Aqui embaixo tem mais algumas situações, né, para nós analisarmos. Determine qual dos números é maior em cada caso. Então, aqui nós comentamos que para comparar as frações é interessante que os denominadores estejam iguais. Olha, quem é maior, 3 quintos ou 7 décimos? Eu percebo que 7 e 10 eu não posso simplificar para obter uma fração com denominador 5, ela já está irredutível. Mas eu posso escrever uma fração equivalente a 3 quintos. 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 2 é 10. Se eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, no caso aqui por 2, para obter denominador 10, olha o que eu vou obter aqui, 6 décimos. E aqui 7 décimos. Então, quem é maior? O 7 décimos, ele é maior, né? Eu também poderia fazer, né, esta comparação transformando em números decimais, dividindo numerador por denominador, certo? Eu iria encontrar aqui, ó, 3 dividido por 5, 0,6. E aqui, 0,7, ok?
Aqui nós temos menos 8 nonos ou 1/2. Aqui eu nem preciso transformar as frações, né, nem buscar as frações equivalentes. Por quê? Eu tenho um número negativo e um número positivo. E o número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então, aqui eu posso afirmar com toda certeza que o 1/2 é maior, ok? E aqui, neste outro item, ele pergunta: menos 3/4 é menor que menos 1/4? Observem que agora ambos são negativos e também possui o denominador igual, né? Se você ficar com dúvida em relação a esta fração aqui, você pode pensar assim, ó. Aqui nós temos uma reta numérica, né? 3/4 e 1/4. Esses valores, o numerador é menor que o denominador, então está entre 0 e 1. Como é negativo, está entre 0 e menos 1. Não é isso? Eu sempre gosto de dizer para os alunos, quando for comparar números negativos, imagine quem é que está mais à esquerda. O que estiver mais à esquerda é o menor. Então, olha, 1/4. Então, nós vamos dividir aqui esse inteiro em 4 partes. Então, aqui é o menos 1/4, o menos 2/4 e aqui é o menos 3/4. Então, quem está mais à esquerda é o menos 3/4, então ele é menor, né? O menos 3/4 é menor que menos 1/4? Sim. Por quê? Porque ele está mais à esquerda dele. Ou eu também poderia responder assim, porque o menos 1/4 está à direita dele. E eu poderia também transformar em decimal, né? Eu vou descobrir que o menos 1/4 é menos 0,25 e o menos 3/4 menos 0,75, ok? Bom, eu espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas em relação a como localizar números racionais na reta numérica. Tchau, tchau! E na próxima nós vamos ainda fazer mais algumas atividades envolvendo esse assunto.